Muito boa noite, galera. Hoje, dia 2 de outubro. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno, sócio fundador da Turbo Invest. E hoje vamos falar um pouco aqui da nossa análise de mercado, falar um pouco do Ibovespa, gráfico de 60 minutos, diário e gráfico semanal, falar um pouco do dólar, que hoje rompeu uma resistência bastante importante. Vamos falar aqui de alguns ativos para a próxima semana, que a gente está de olho tanto para compra quanto para venda, e vamos passar aí alguns ativos, algumas operações que fizemos no grupo fechado durante essa semana e que eu mando um alô ali para a galera do grupo fechado que deve estar me assistindo nesse exato momento. Então vamos começar aqui com o índice Bovespa. O índice Bovespa trabalhava dentro desse canal de baixa, né, fazendo topos e fundos descendentes, né? Ele batia na parte de cima do canal e vinha na linha de retorno. Batia na parte de cima e vinha na linha de retorno, até que, nesse exato momento aqui, que foi no dia 28 de setembro, ele rompe o canal de baixa com força, e é um candle realmente de ignição, baixista, e aí ele praticamente se decidiu, né, que ele estava nesse rame-rame aqui dentro desse canal, e ele se decidiu exatamente nesse candle aqui, desse dia que eu vou envolver aqui. Tá? E aí no dia 29 de setembro, ele caiu um pouco mais, perdeu a mínima dessa barra de ignição, caiu um pouco mais, veio dia 30, fez um candle altista de 1%, veio dia 1º de outubro, fez um candle levemente altista, mas ao tocar na média de 9, que é essa média preta aqui, ele sentiu a média de 9. É o que eu falei lá no grupo, orientando o pessoal do grupo, é que tinha duas formas da gente trabalhar uma reversão, né? Uma possibilidade de reversão. A primeira era agredir a média de 9 períodos e vencê-la com força, fazendo um candle forte, mostrando exatamente um candle de força, né? A segunda situação era vencer esse candle aqui, esse candle de ignição baixista, né, que a gente tinha ali como meta, né? Se ele ultrapassasse exatamente esse candle, que foi os 98.313 pontos, eu realmente voltaria a ficar otimista com o Ibovespa. Só que ele nem venceu a média de 9, que é essa média preta, agrediu ela e caiu, e nem venceu, muito menos venceu o candle de ignição. Então, o viés para o Ibovespa, na minha opinião, para a próxima semana é de baixa, tá? Então, o índice deve continuar caindo. E quais os patamares que o índice deve buscar? Né? Eu acredito que o índice vem pelo menos buscar aqui a região de 90 mil, essa região aqui, 90.147 pontos. Essa mínima desse martelo aqui, ó, é uma região bem importante, fez um martelo e começou a subir, entrou dentro do canal de baixo e aí não para de cair, né? Eu acho que o Bovespa vai buscar essa região de 90 mil pontos, e esse era o que eu falei exatamente na semana passada, né? O Ibovespa atingiu a sua meta, a sua primeira meta, que foi os 93 mil pontos, tocou nela, fez até um suspiro muito bom durante o dia 31 e o dia 1º, e hoje veio com essa barra grande baixista, né? Então, a gente tem um alvo no Ibovespa em 90.200 pontos, e nós ajudamos o grupo lá da Turbo Invest. Eu ainda estou participando aqui do grupo, por isso que está entrando mensagem. Então, assim, nós ajudamos o grupo, exatamente, principalmente o grupo Full Pass Premium, é o grupo onde a gente ajuda a fazer o hedge, né? Vender o índice para segurar as carteiras recomendadas da Turbo Invest. Então, a gente faz análise fundamentalista também, né, fazendo as carteiras recomendadas, mas como eu sou analista pleno e grafista, eu posso sim recomendar uma proteção, um hedge da carteira recomendada. Então, a pessoa fica mais tranquila numa tendência de baixa, sendo que ele fica praticamente parado e a bolsa caindo, entende? Não tem a perda momentânea da carteira de longo prazo, tá? Vamos agora voltar aqui ao assunto. Vamos falar um pouco do gráfico de 60 minutos, né, que é um gráfico bem importante para a gente analisar aqui,
o gráfico de 60 minutos é um gráfico bem importante que fez essa queda, rompeu, e aí veio para uma consolidação, né? Desde o dia 29 ele está numa consolidação entre a região de 93 mil, que eu falei agora, 93.400 pontos, e a região de 95.900 pontos, 995 pontos. Então ele fica entre 96 mil e 93, praticamente se consolidando nessa região, né? Ele fez um candle aqui até importante, né? Parecia até que ele ia formar um zigue-zague ascendente, ele até fez um pequeno zigue-zague ascendente, mas é um zigue-zague bem leve, tá? E hoje praticamente devolveu tudo e veio aqui quase no suporte. Então eu acredito que o Ibovespa vai vir buscar aqui os 93 mil pontos e nessa região a gente vai ter que analisar, tá? Se o Ibovespa descer direto, ele vai vir para os 90 mil pontos, ele vai perder os 93.400 pontos que eu falei e vai descer até os 90 mil. Se ele não perder essa região, se segurar nessa região e formar realmente um candle de força, pode ser que ele volte aqui, né, nessa região de 96 mil pontos e quem sabe a rompa e comece uma tendência de alta. Mas a princípio, olhando o gráfico que manda, que é o gráfico diário, e o gráfico semanal que manda muito mais, nós temos exatamente uma tendência de baixa do Ibovespa. Provavelmente, enquanto a tendência de baixa não for revertida, ela dá a continuidade. Então, precisamos de uma reversão dessa tendência dentro do gráfico de 60 minutos, onde nós não temos, tá? Nós não temos essa reversão. Vamos ver aqui o gráfico semanal. O gráfico semanal, que é um gráfico importante também. Então, eu tenho uma outra perspectiva aqui dentro do gráfico semanal, que é o gráfico de médio prazo, né? Muitas pessoas estão descontentes com essa queda do Ibovespa, pessoas que estão acostumadas só a comprar, mas você olhando o gráfico semanal, nós temos uma correção dentro de uma tendência de médio prazo de alta, tá? Nós não temos zigue-zague descendente no gráfico semanal, nós não temos. Nós só temos uma correção direta. Nós não temos topos e fundos descendentes no gráfico de médio prazo. Então, médio e longo prazo de Ibovespa ainda é de alta, tá? Ainda é de alta. O que nós temos aqui dentro do gráfico semanal? Os preços já trabalhando abaixo da média de 9 e da média de 21, o que mostra que o Ibovespa vai vir mais para baixo, né? O Ibovespa tocou na média de 9 e caiu, quer dizer, deve vir mais para baixo, né? Está trabalhando abaixo do preço. Fechamos a semana com uma queda de 3%, uma queda superior à queda da semana passada, que foi de 1,31%, quer dizer, a queda está aumentando, né? E o que eu faço aqui? Que a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de parar no gráfico diário nos 90 mil pontos, que eu falei, 90.100 pontos aqui, 90 mil, né? Temos essa possibilidade de parar em 90.150 pontos, e temos uma outra possibilidade, traçando uma retração de Fibonacci dentro da tendência de alta do gráfico semanal. A retração de 38,20 está exatamente em 88.693 pontos. Tá? Então, o que tivemos? Uma pernada quase direta de alta, depois da queda do Covid, e agora está recuando, e acredito que vai vir, poderá vir nesses 88.693 pontos, que é a retração de 38%, 38,20%. Então, já quando chegar nos 90 mil, a gente tem que ficar atento a uma possível exaustão, né? Um candle de força, engolfando uma exaustão, por exemplo, né? A gente poderia ter aqui um candle forte para baixo, né? Na semana que vem, vindo aqui nos 38,20, e na outra semana podemos sim ter algo com força positivo, né? A gente vai acompanhando o gráfico semanal, semana a semana. Não vamos descobrir para onde o Ibovespa vai. Vamos acompanhar e vamos ver nos gráficos de menor periodicidade um zigue-zague ascendente. Enquanto não vermos esse zigue-zague ascendente, pode ir para 88 mil, pode ir para 83 mil, pode ir até para mais, tá? A gente vai acompanhando
dentro dos gráficos de menor periodicidade, esse zigue-zague descendente e ver se encontra uma possível reversão. Tá? Mas, a princípio, ele vai testar os 90 mil. Acho que nos 90 mil vai entrar muita compra. Tá? O Ibovespa deve reagir aqui nessa região de 90 mil. Se não reagir, tem a retração de Fibonacci 38,20, que é em 88.700 pontos dentro dessa região. Deve recuperar, deve fazer um repique forte aí nessa região. Então, vamos ficar atento a essas regiões. Tá? Agora, vamos falar do que vocês mais gostam, que é dos ativos, né? Então, eu separei aqui alguns ativos que eu achei que estão interessantes, né? O cenário é complexo, operar na ponta compradora está complexo, mas eu ainda busco alguns ativos que estão em tendência de alta ou que estão revertendo claramente a tendência, que podem dar uma boa operação na compra, tá? Na venda também não está uma situação fácil, por incrível que pareça, porque nós temos vários ativos na região de suporte. Os bancões estão segurando na região de suporte, né? Então, vamos lá falar dos ativos aí. Primeiro ativo é Leve 3, que eu já dei uma recomendação hoje de Leve 3. Né? Eu vou botar aqui no gráfico de 60 minutos para vocês entenderem o que está acontecendo com Leve 3. Tá? Ó, Leve 3. Leve 3 parece que fez um fundo aqui nessa região de R$16, R$16,60, e aí deu uma pancada para cima no gráfico de 60 minutos, rompendo o topo no gráfico de menor periodicidade. É esse tipo de reversão que eu quero ver. Eu busco reversões no gráfico de menor periodicidade. E aí ele deu uma pancada para cima, foi até R$18, né? E agora, no final do dia, com essa queda do Ibovespa, ele veio e corrigiu, né? E deixou um martelo. Quer dizer, ele segurou na média de 9 períodos dentro do gráfico de 60 minutos, o que é bastante interessante, tá? Então, eu acho que cabe sim a compra de Leve 3, mas a gente vai comprar, para quem não entrou ainda, pelo gráfico diário. Eu acho mais interessante comprar o rompimento aqui, desses 18,38, compra em Leve 3, 18,38. Quem já entrou lá no grupo, segura a operação, mas quem não entrou, compra em 18,38 e podemos fazer uma parcial aqui nos 19,58. 19,58 a parcial, né? E o alvo final, a gente pode vir buscar essa região aqui de R$21, tá? Quer dizer, tem um alvo bastante interessante para operar gráfico diário e o stop da operação seria R$16,59, tá? Isso para quem está operando um prazo maior, tá? Um prazo um pouco maior. Ele não vai chegar nos 21 assim, com a tendência do Ibovespa rateando, né? Então, a gente é uma operação que pode se tornar interessante, sim, né? Principalmente se ele rompe aqui esse canal de baixa, né? Ele pode superar a máxima de hoje e dar uma coisa interessante, fazer uma coisa interessante, né? O candle de hoje foi interessante, sim, ele subiu e acho que esse ativo pode subir ainda mais, tá? Vamos para o outro ativo, que é o ativo Grandene, é um ativo que está interessante também no gráfico de 60 minutos. Já temos fundos superiores, só falta o topo. Então, rompendo a região, rompendo 8,9 é a operação na Grandene. Eu vou comprar a Grandene, tá? Buscando exatamente uma parcial em 8,50, e um alvo final. A gente pode pegar aqui pelo gráfico diário. O alvo final pode ser... a gente vai ter que botar um alvo aqui na região de R$9, tá? R$9 é uma região interessante para alvo. Tá? E o stop, a gente pega aqui pelo gráfico de 60 minutos e coloca o stop aqui, nessa região aqui, de 7,58. Tá? 7,58 o stop da Grandene, tá? É um ativo que eu vejo que está interessante. Outro ativo que tem IPO início do ano, que é a Moura, é uma construtora, né? Uma construção civil. O ativo ainda tem pouca liquidez na bolsa, mas é um ativo que está interessante pelo gráfico de 60 minutos, né? Então já tem tendência de alta no gráfico de 60 minutos, fez um candle forte. Eu acho que esse ativo tem tudo para caminhar para cima,
né? A não ser que azede muito o Ibovespa, né? Então eu quero comprar esse ativo MDNE3, que é a Moura, sei lá o quê, de construção civil. É um ativo novo, tá? Então eu vou comprar na superação de 10,25 esse ativo. Então eu vou comprar na região de 10,26. 10,26 é compra no ativo, né? E aí a gente pode olhar aqui, pode fazer uma parcial aqui em 11 e 11,30, tá? 11,30 e um alvo final em 12,50, tá? Alvo final 12,50. O stop da operação a gente vê aqui pelo gráfico de 60 minutos e coloca na mínima aqui no último fundo. A gente pode colocar aqui o stop, que é um stop um pouco mais seguro, que é em 9,65 o stop, tá? O IRB, vamos falar agora de duas recomendações que a gente deu, três recomendações que a gente deu lá no grupo fechado, que está interessante também para compra, né? Que está interessante não, que foi uma operação interessante. IRB, que a gente comprou IRB nos 7,70, né? Segunda operação do IRB, a primeira foi gain, deu 15% de alvo, e agora a segunda operação do IRB no rompimento de 7,70. Eu entrei, nós entramos lá, né? Fizemos a parcial em 8,20 hoje. Fizemos a parcial em 2 dias, o IRB já deu a parcial, né? E o ativo está interessante ainda, o nosso alvo no IRB é 9,30, né? O ativo ainda está interessante, vou pegar aqui o gráfico diário, né? O ativo está interessante ainda para compra, tá? A gente pode olhar aqui que o gráfico diário, as médias estão cruzando, ó, a média é preta cruzando com a azul. Isso é compra, o ativo está forte, tá? Eu acredito que esse ativo vai buscar rapidamente a região de R$10, tá? Mas olhando aqui o gráfico de 60 minutos, a gente poderia achar que isso aqui é um mastro bandeira, que é o que eu acho, tá? Então é o que eu acho, que isso aqui é um mastro bandeira, e eu acho que esse ativo ainda vai subir demais, tá? Eu acho que isso aqui, tenho certeza que isso aqui é um mastro bandeira, e esse ativo tem tudo para caminhar muito bem essa operação, né? E vamos ver. É só o mercado não azedar que o IRB vai subir muito, tá? E coisa interessante que no gráfico de 60 minutos, olha lá, o mastro bandeira. Imagina replicar esse movimento, mais 35%, né? Já está subindo, já subiu 10. Então ele começou a lateralizar no final do dia hoje, mostrando sua força, né? Numa tendência, numa Ibovespa derretendo e ele lateralizando, as médias chegando. Bastante interessante esse ativo ainda, tá? Para compra. Outro ativo que a gente fez um alvo nessa semana de baixa foi a TUP, aquele sentido de reversão, né? A TUP vinha caindo, tal, parece que esgotou aqui, ou fez um fundo, e aí fez um zigue-zague ascendente. Eu comecei a achar interessante. Quando fez esse candle, eu falei, é compra. Então nós compramos TUP na região de 16,50 e a gente foi com ativo até 18, né? Uma operação muito boa que deu aí 9% de alvo. É uma operação bem interessante também que demos lá no grupo fechado. Depois eu vou passar aqui o grupo fechado e eu convido a vocês a fazerem parte do grupo fechado. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir o grupo fechado. R$ 24,90 por mês não é nada. Eu tenho certeza aí que se você procurar dentro do mercado você não vai ter esse valor, né? Inclusive recebendo recomendação no Telegram, com alvo, com stop, tudo bonitinho, por menos de R$1 por dia, né? Eu acho que é bastante interessante, fora o conhecimento que você ganha dentro do grupo, com muita troca de informações. Tá bom? O outro ativo é o LWSA3, que eu recomendei na faixa nessa região aqui de R$ 59,00, né? E o ativo bateu na nossa parcial em 62, deu 6%. O ativo até esticou bem, foi até os 65, né? Quase foi no nosso alvo, que era em torno de 67, mas o ativo recuou. Com essa queda do Ibovespa, o ativo recuou, mas o ativo está em tendência de alta, ele não rompeu à toa, ele veio aqui buscar a média de 21 no gráfico de 60 minutos, e olhando aqui o gráfico diário, o ativo está em tendência forte de alta,
continua em tendência forte de alta, não tem o porquê de sair da operação. Eu acredito que esse ativo, se o Ibovespa não azedar, ele vai buscar exatamente a região de R$ 67,00, que é o alvo, tá? Então ainda dá para entrar no ativo aí, quem quiser, ainda vale a pena uma pescaria nesse ativo, LWSA3. Que ativo forte, hein? Subiu mais de 200% esse ano. Bem interessante. Agora, como a tendência de baixa, eu não poderia dar só compra, né? É óbvio que eu tenho que ir de acordo com a tendência, mas não está fácil também operar na tendência de baixa. Então, dois ativos que eu separei aqui, uma PetroRio, eu acho que ainda dá para vender esse ativo. Esse ativo repicou na média de 9 ontem e hoje fez um candle bem fraquinho, né? Fez um candle fraquinho, caiu 3,55, né? E eu acho que esse ativo é venda, tá? Então, eu vou vender esse ativo, perdendo essa mínima aqui, eu vou vender esse ativo, para mim, perdendo 33,88, então eu vou vender 33,87, vou vender PetroRio, com um alvo aqui nessa região aqui de R$ 29,00. R$ 29,00 é o alvo da PetroRio, tá? Pode fazer uma parcial? Pode, deve, né? A gente deve fazer uma parcial com o mercado assim, o mercado dessa forma, a gente tem que fazer a parcial, não dá para dar mole e perder as operações. Então, vendeu aqui 33,87, faz uma parcial nos R$30, nos 30,50 e trabalha aqui com um alvo de R$ 29,00, né, que é um alvo bastante interessante, tá bom? O stop da operação, a gente pode olhar aqui o gráfico de 60 minutos, ó. O stop da operação vai ter que ficar aqui na região de 35,71. É um stop um pouco longo, mas o alvo também é longo, né? É um alvo maior de 10%, então acho que vale a pena vender PetroRio, ativo em clara tendência de baixa, tá? Preços operando abaixo das médias. É o setup que eu uso. Preços operando abaixo das médias, né? Médias cruzadas, ativos fazendo zigue-zague descendente. Tendência de baixa, não precisa muito. É só olhar a tendência de baixa, preços operando abaixo da média, simples assim. Rompeu a mínima, vai embora, opera na venda que vai ter sucesso, tá? Próximo ativo, Usiminas. Está querendo romper. Usiminas já deu a pancadinha para baixo, lateralizou, perdendo os 9,78. Então, eu acho que é venda. Então, a entrada, podemos entrar nesse ativo na região de 9,77 e podemos buscar um alvo bem longo para esse ativo, tá? A gente pode buscar aí nesse ativo a região de 8,30, tá? Então, 8,30 o ativo, a gente pode fazer uma parcial na região de 8,85 e o stop da operação para mim está aqui nos 10,45. Tem que ser trabalhado o stop nos 10,45. Eu vou botar aqui no gráfico de 60 minutos para a gente ver o stop direitinho. Tem que ser trabalhado aqui. Então, o stop tem que ser trabalhado nos 10,46, na minha opinião, tá? É um stop mais seguro, porque o que está acontecendo com o mercado? Movimentos grandes, tá? Movimentos grandes para cima e para baixo. Até nos repiques, os movimentos estão grandes. Então, olha só, repicou aqui, por exemplo, ó, quase deu stop, tá vendo? Então, a gente não pode dar mole. Se tiver um repique desse, não podemos dar mole. Então, temos que trabalhar com stop um pouco maior, né? E seguir a tendência. Vamos dar uma olhadinha aqui nos bancões, né? Nos bancos grandes, né? BBDC, olha que interessante. BBDC, né, fez um candle comprador aqui, né? Bem forte hoje e devolveu um pouco. Mas no gráfico de 60 minutos, as médias ainda estão cruzadas para cima, tá? Então, no gráfico de curtíssimo prazo, eu não vejo venda ainda não. Ele se segurou nesse suporte aqui. Muitos podem ver venda, mas eu não vejo. Se segurou no suporte 19,20 e há vários dias os bancos não querem perder por exemplo, o Bradesco não quer perder os 19, né? A gente pode ver aqui, testou aqui, ó, testou aqui nesse dia, testou nesse dia e não perdeu, ó. Testou nesse dia e não perdeu. Pode vir outra vez testar, pode ficar lateral. Já é o primeiro momento de se fazer um fundo, né? De poder fazer um fundo esse gráfico. Ó, o gráfico diário já bateu aqui várias vezes, não está perdendo,
não está perdendo. Deixou uma estrela cadente? Deixou uma estrela cadente, né? É claro, tem zigue-zague descendente? Tem zigue-zague descendente. Poderíamos vender? Poderíamos vender. Mas eu acho que os bancos já esticaram demais. Eu não quero pescar venda em banco nesse exato momento. Acho que os bancos já caíram demais e eu acho que eles têm tudo para lateralizar nessa região, né? E se o Bovespa não cair muito, se for até a região de 90 mil, gente, até a região de 90 mil pontos, né? É mais 4%, 5%, né? Não é muito para cair mais 5% aí do Ibovespa, né? Mais 5%. Então, o banco pode cair, mas pode segurar nos 19 ainda, né? Ele pode segurar nessa região dos 19, pode não cair muito mais, né? Não vejo tanta venda assim nos bancos, tá? Não quero correr esse risco, acho que já esticaram demais na queda. Se você pegar o gráfico semanal dos bancos, qualquer banco, eu estou pegando o Bradesco como exemplo, mas olha só, pega o gráfico semanal, teve Covid, os bancos subiram, deu uma pancada, subiu quase 90%, né, do Covid para cá. Foi do Covid? Estou pegando... Não, desculpa. Nada disso. Falei besteira aqui. Calma aí. Vamos botar aqui. Aqui. Do Covid, os bancos subiram 50%. Tá? Subiram 50%. E já corrigiu, ó. Já corrigiu 20%. Né? Se a tendência de baixa... Se os bancos não vierem fazer tendência de baixa no semanal, porque não temos tendência de baixa semanal nem nos bancos, eu acho que ele não tem muito a cair. Ele pode sim segurar, olha só esse candle forte aqui, ele pode segurar nessa região de 18,70, 19,20, Bradesco, né? Então, assim, eu não vejo como vender banco nesse momento. Acredito que muitos analistas estejam vendendo o banco, está em tendência de baixa, mas eu não vejo venda em banco nesse exato momento, não. Ó, traçando aqui uma retração de Fibonacci, está exatamente nos 50%. Está segurando nessa região de 50%, o máximo que deve cair é na região de 61,8% de Fibonacci da retração, que está em 18,85%. Então, não tem alvo para vender banco nesse exato momento, na minha opinião. Tá? Então, vamos olhar aqui. Uzi Minas já olhamos, PetroRio já olhamos. Eu esqueci de falar aqui do dólar, né? Que está muito forte, rompeu essa resistência, está muito forte. Rompeu os 5. Na semana passada eu falei que ele ia buscar os 5,670, buscou, passou, rompeu. Vamos ver na próxima semana, mas a tendência é o dólar continuar. Ainda mais o Ibovespa vindo aos 90 mil, o dólar deve buscar a região de 5,90, tá? Ou até R$6. Provavelmente o Banco Central deve atuar nessa região na semana que vem. Tá? Então temos que ficar atento nas atuações também do Banco Central, mas o dólar deve buscar os 5,90, R$6. Tá bom? Foi isso o recado. E agora vamos lá. Vou passar para vocês o nosso grupo fechado, que é o que ele existe mesmo. Não é mentira, é verdade. Ele existe, está aí, né? Onde a gente troca bastante informação lá no grupo. Né? Olha só como eu ajudo os iniciantes, principalmente em operações, né? A tentar extrair dinheiro desse mercado que está complexo. Ó, conseguimos gain trupe, não foi mentira, passei para vocês, conseguimos gain trupe. Aqui eu fiz uma análise, né? Que eu falei, ó, 95.730 está a média de 9 do Ibovespa. Vamos ver a agressão lá, aquilo que eu falei. Ele vai agredir a média de 9, ele sentiu a média de 9 e caiu, né? IRB, né? IRB, a operação do IRB que a gente deu aqui, ó, demos a operação de login que ainda está em andamento, tá? Não está muito fluindo tão bem, mas já caiu demais login, né? Então eu quis arriscar essa operação com stop curto, parcial no IRB que eu consegui. Então aqui a gente vai trocando ideias, eu vou botando sempre no domingo, eu coloco algumas recomendações lá no grupo, além dessas que eu coloquei aqui. Então se você quiser fazer parte do grupo, eu vou colocar um link na descrição do vídeo. E venha fazer parte do grupo, venha fazer parte da Turbo Invest, nesse novo modelo, né? Com um grupo fechado, onde você recebe recomendação, tudo bonitinho, com alvo, stop, né? Tudo direitinho. Então, vamos lá. Venha fazer parte do grupo.
por apenas R$ 24,90. Eu coloco o preço bem baixo mesmo, que o meu interesse é atrair o máximo de pessoas para a Turbo Invest. Tá? Nós temos esse grupo de gráfico e temos também o Full Pass, que é um grupo de longo prazo. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Curtam o vídeo, dá o seu like no vídeo se gostaram. Faça os seus comentários também, para bom ou para ruim. O importante é fazer os comentários. Dê o seu like no vídeo e um ótimo final de semana. E, se puder, se cadastre aqui no meu YouTube para que eu faça fazer novos vídeos. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Um grande abraço.